Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que está instigante, né, falando sobre imigração. Então, falávamos sobre a crise migratória, né, que é uma crise dos direitos humanos. E aí toda a questão do problema da cidadania global e os paradoxos, compramos e vendemos, mas aí temos tudo isso que vocês já falaram. E aí a guerra da Síria, que produz milhões de refugiados, e que, por certo, gostariam de ficar lá, e a União Europeia se queixa, a Áustria muda até o seu governo, a Angela tem que mudar algumas perspectivas de suas políticas por causa da imigração, e, ao mesmo tempo, não vejo esforços das grandes potências que se queixam dos refugiados em mantê-los lá para que eles possam desenvolver a sua vida e retomar a sua vida num lugar como Síria e outros lugares. E como é que vocês veem essas questões? Né? Parece a questão lá dos senhores da guerra do Grandes Sertões, quer dizer, tem tudo menos juiz. Quer dizer, tem todas as formações de senhores da guerra? Eu acho que tem um debate que seria fundamental, que é o debate que eu chamaria assim, a dimensão econômica das migrações, né? Ou seja, que eu poderia dizer que tem dois viés. Um que há uma economia da migração, ou seja, há toda uma economia, vamos dizer assim, inserida no processo migratório, desde o coiote, né? Até os sistemistas, até o interesse numa mão de obra. O caso da Turquia com a União Europeia é um caso exemplar, ou seja, a União Europeia paga para a Turquia ficar com os migrantes. E é interessante, a gente fala tanto da imigração e sobretudo, nesse caso, é um tipo de imigrante mais complicado, porque é o imigrante refugiado. E o refugiado é aquele imigrante que está em situação de risco, não é o imigrante que saiu porque aqui eu estou pobre, eu vou para lá porque eu vou conseguir melhorar de vida. Não, ele foi obrigado a sair. E não pode voltar. É que o século XIX... Há uma contradição da política da União Europeia, porque a própria Carta da ONU fala que há um direito da não devolução do imigrante. Né? Esse refugiado. O século XIX tinha políticas de imigração. Ela está comprando cotas da Turquia. Isso. Não, da Turquia, não e é agora, o caso agora. A Grécia é outra região calamitosa, né? Porque como a Hungria, a Áustria, né, fecham os vias de acesso, né? Até o Kurz começou a debochar, né? Que a Angela Merkel tem que agradecer a ele, né? Porque ele está resolvendo um problema dela, né? Na medida em que a Hungria, a Áustria bloqueiam, né? Todos os refugiados ficam presos nas ilhas gregas, com uma sobrepopulação e um país pobre, né? Que não consegue nem responder materialmente, né, a esse fluxo de migrantes, de forma que essa economia, né, dos coiotes está cada vez mais florescente, né, e a gente ficou sabendo que eles estão largando as pessoas no alto mar, né, jogando no acho que aí tem uma série. Você tem desde aqueles que chegam, né, que conseguem pagar para sair, aqueles que são deslocados locais, que ficam lá. O problema da Turquia, acho que é um problema importante. A própria Itália, com Lampedusa. Né, essa política europeia é uma política, me parece complicada. E há, por outro lado, uma questão econômica que eu acho que é interessante, que é a economia do capitalismo mesmo. Ou seja, há o interesse, muitas vezes, em manter uma economia da guerra, de algum modo, de manter determinados locais... Se paradoxalmente você tem que manter a guerra lá, porque você tem que vender armas e tudo, que gera, por sua vez, migrantes, que geram prejuízo, mas, ao mesmo tempo, gera lucros na economia da guerra como um todo. Claro. Que, de algum modo, você recebe também mão de obra barata. A guerra tem mais lucro do que a preocupação com esses deslocamentos, certamente. Se fosse o contrário, teria já teriam feito a paz, claro. Porque deve dar lucro, fazendo uma análise utilitarista, por certo, aí economicista. Economicista. Senão já teriam parado. Alguém ganha com isso. Não, a própria agência da ONU que foi criada para os refugiados, a Acnur, que foi criada exatamente no pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi pensar toda a destruição produzida no pós-Segunda Guerra, ou seja, os fluxos migratórios internos da própria Europa, né, para eles era uma crise humanitária circunstancial, que duraria um pequeno período
e se resolveria, ou seja, haveria um rearranjo, e as coisas se resolveriam. A Acnur está sobrevivendo até hoje por conta de quê? Que não se resolve essa crise, essa questão migratória, e cada vez nós estamos acrescentando. E há uma perspectiva nova, que é algo que não é ainda aceito sequer pelo direito internacional, que é a questão do refúgio ambiental. Ou seja, nós vamos promover um fluxo migratório em razão da impossibilidade, ambientalmente falando, de viver em determinados lugares do mundo. Em determinadas regiões. E, bom, aí tem outro paradoxo que aparece agora, ou não, na verdade não é paradoxo nenhum, é contradição, né, da nossa mentalidade de classe média assim abastada. Por exemplo, na Itália tem uma série de cidades despovoadas, né, que os prefeitos assim ficaram felizes, né, que os imigrantes iam repovoar e revitalizar essas regiões. Só que eles estão já agora com um ano de, né, só no espaço de um ano eles constataram que todos esses refugiados vêm, se instalam, tiram proveito dessas condições que estão oferecidas nessas cidades, mas apenas olhando, né, de onde eles vão conseguir emprego na Alemanha, na Holanda, na aquilo lá é só a transição. De forma que é simplesmente um ponto de transição. Então, toda a nossa mentalidade assim, da diversificação, da abertura à alteridade, na verdade, não está vingando, porque tudo é regido, né, por uma mentalidade globalizada, totalmente homogeneizada, né? Ou seja, e também a ideia um pouco do bom homem, né? No sistema econômico global, que é muito indistinto, que todos querem a mesma coisa nos mesmos lugares, de forma que uma vida diferente, né, a vida de aquilo que os prefeitos esperavam, não, que vem agricultores, que vem pessoas que ficam em vilarejos e cultivam a terra e vivem humildemente. Mas fora de questão, né? Porque o mas migrante isso pro outro vem... serve. Heloísa, mas aí tem toda a complicado. história de pensar também nessa época assim de universalização, etc. A ideia de acreditar no bom selvagem também, do bom homem, né? Claro. Quer dizer, ele vem se instalar, ele vai fazer aquilo que eu não quero fazer e tal. Vai preencher esse lugar. Esse lugar vai ficar vacante. Mas na primeira oportunidade vaza. Ele vai sair, ele vai olhar para o outro também lado. tem uma contradição. Sempre A própria cultura europeia vende a ideia do crescer, do progredir, do sucesso, né? A cultura capitalista vende essa ideia, e aí quando ele recebe alguém que se adapta a essa ideia, ele reclama. Ou seja, ele vai lá, eu vou progredir, vou querer mais, ele está reproduzindo a própria cultura econômica, né? Do progresso, do crescimento material e tal, que a própria cultura europeia produziu. E que talvez não tenha condições sequer de manter, por conta de que ela perdeu, inclusive, muitas fontes de custeio que estavam nos países colonizados. Claro. E Mas aquele sujeito que está no país colonizado, por exemplo, a França colonizou ali a Argélia, aquela região ali do norte da África, né? Aquele sujeito que nasceu ali, ele é um cidadão francês. Ele é argelino, mas ele é francês. Ele fala francês e tal, mas na França ele não é um francês, ele é um francês de segunda categoria, porque ele é um sujeito de um outro lugar. Aí quando ele vem para a França e traz a sua cultura, como é que ele faz também? Ele vai trazer a sua cultura, mas ele vai olhar que ele quer o lugar de trabalho e voltar com o dinheiro para casa, porque ele é de lá, ele não é daqui. E então além também disso, tu tens isso, nós se tu temos falar só da elementos, Europa, não, mas... Todos esses elementos levam ao Brexit, Exato. a saída da Grã-Bretanha, ao problema da França, ao problema da Áustria, ao problema da Alemanha, ao problema das Venezuela e os Estados Unidos, que agora, não sei se é verdade, eu ouvi na televisão comentário de que o Trump, ele disse que não perdoará ou não anistiará os filhos dos imigrantes, Sim, não legalizará se o México não pagar a questão do muro. Isso é verdadeiro? Isso é uma coisa meio patética. Bom, assim. a gente não sabe, não sabe o que é verdadeiro, porque tudo é tweets, né? Tweets para ver se pode ser fake news isso. E de repente não são mais. Mas só para retomar essa coisa aqui do migrante que leva a sua riqueza de volta, né? Mas nós temos na Europa um fenômeno bem diferente desse, né? Nós temos as comunidades islâmicas, né?
que inclusive são instigadas a reproduzir mais, né? Porque numericamente em poucos anos eles vão conseguir ser maioria, maioria, né? E vão aí vem o livro do Houellebecq, né? O Houellebecq é submissão, né? Esse fenômeno de uma espécie de migração que faz uma colonização ao contrário, né? Que o país é colonizado por dentro, né? Pelo imigrantes pelo que chega, que é outro fenômeno, e se enraizaram sem se adaptar, né? Assimilados. E muitas vezes o seu próprio cidadão, né? Na verdade, no caso da França em particular, são cidadãos. Os franceses que são de origem, né, das colônias e tal, e que tem, mas que constituem uma outra cultura. Como diria o choque de civilizações, vou usar um termo que ficou na moda, né, durante um tempo, essa aproximação das diferenças, eu acho que isso é importante. O caso do Brasil também tem o pessoal que lida mais com essa temática diz, a gente tem um fluxo migratório hoje importante, que é um fluxo sul-sul, né, que antes você tinha um fluxo norte-sul, sul-norte, hoje você tem um fluxo sul-sul, ou seja, África, América. É importante aqui. E o que a gente tem visto, no caso do Brasil, muitas vezes... China para o Brasil, né? É um confronto, né, que nós temos dos antigos imigrantes que chegaram, né, e seus descendentes, que se orgulham de serem oriundes, né, hoje confrontados com as novas vagas de imigrantes e que muitas vezes entram numa disputa xenofóbica. O caso de Caxias do Sul com os senegaleses é muito marcante. E o pessoal tem feito estudos justamente por isso, porque há uma não aceitação, há uma coisa muito, né, muito séria que tem provocado estudos na própria Universidade de Caxias. Segundo o livro que o Bolzan está trazendo aí do Padura, são hereges, né, nesse sentido. Claro. Aí interessante o livro Sebald, Os Imigrantes e As Videiras de Cristal, são 3 modos literários de vermos essa questão dos imigrantes. Quero agradecer a vocês e quero sugerir um filme para quem quer ver a caricatura ou a dramatização do que é o problema do paradoxo entre globalização e imigração. Tem um filme, O Dia que os Mexicanos Sumiram, nos Estados Unidos. As pessoas falam mal dos imigrantes lá em Los Angeles e não é que um dia amanhece sem eles e o caos que a cidade passa porque não tem mais ninguém para fazer os trabalhos que os americanos não querem fazer. O Direito e Literatura fica por aqui, ficam todas essas dicas dos livros, do filme, assista a esse e outros programas do facebook.com/Direito e Literatura, no canal do YouTube, da TV Unicinos e da TV Justiça. Não esqueça de participar, eu espero você no nosso próximo encontro. Até!